Oi, eu sou a Cris e hoje eu vou responder uma pergunta que várias pessoas me fazem. Afinal, quanto custa uma alimentação vegana? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber a resposta. Eu vou deixar essa listinha de compras que eu utilizei aqui na descrição do link para quem quiser baixar e olhar com mais calma a questão das quantidades, dos valores, mas é importante esclarecer que os valores que eu usei dos alimentos são da região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É claro que em alguns lugares algumas coisas vão ser mais caras e outras vão ser mais baratas, então isso seria mais ou menos uma média de gastos que a gente vai ter com a alimentação vegana. Uma outra coisa importante é que eu separei essa lista de compras em alguns grupos para ficar mais fácil de a gente conversar. Então, o primeiro grupo vai ser o das leguminosas e derivados, o segundo vai ser dos cereais, raízes e tubérculos, o terceiro grupo é o das frutas e das hortaliças e o último grupo é o dos outros, que é o que sobrou, que vai ficar mais geral e eu vou explicar um pouquinho para vocês depois. Então, no primeiro grupo das leguminosas e derivados, eu considerei uma pessoa que come bastante, né? Ela vai gastar mais ou menos 2,5 kg de leguminosas por mês. Então aqui eu usei os mais baratos, que é o feijão preto e o feijão carioca e também a lentilha. Eu também adicionei algumas outras fontes de proteína que também são ao mesmo tempo fonte de cálcio, ao contrário dessas outras leguminosas que eu citei, né? O feijão e a lentilha. Que nesse caso seria o tofu e a pasta de amendoim. Ali dentro dos cereais, raízes e tubérculos, eu adicionei 1 kg de arroz, meio quilo de massa, meio quilo de batata e um pão francês por dia. Tá? E além disso também a aveia em flocos, para fazer preparações tipo cookies, o mingau ou mesmo o bolo, né? No terceiro grupo das frutas e hortaliças, eu usei 1 kg de banana, 300 gramas de brócolis, 200 gramas de couve-manteiga, 250 gramas de tomate e de cebola, meio quilo de cenoura, 250 gramas de alface e 1 kg de bergamota, que não é tangerina. E nisso eu multipliquei essas quantidades por 4, porque essas quantidades que eu citei aqui, elas vão ser para uma semana. De novo, reforçando, considerando uma pessoa que come bastante. E no grupo dos outros, eu coloquei o preparo, né, dos alimentos, que a gente vai considerar daí o óleo, e também não a suplementação, mas o uso, né, contínuo de óleo de linhaça para fechar a quantidade de ômega 3 da alimentação vegana, que é super importante. O terceiro item dentro desse seria o extrato de soja, que a gente considera o leite de soja, né? Não é obrigatório, mas como é muito consumido no Brasil, eu acabei colocando para facilitar, né? Para realmente representar a população brasileira. E o último seria a suplementação de vitamina B12, que na média aqui em Porto Alegre, pelo que eu prescrevo para os pacientes, custa R$30. Lembrando que eu não vou colocar valores aqui, porque é muito importante que a vitamina B12 seja analisada em casos individuais. Inclusive, a gente já gravou um vídeo sobre isso aqui no canal. Se você quiser, dá uma olhadinha no link que eu vou deixar na descrição. Bom, então, totalizando tudo isso, o que a gente tem de gastos, né? R$54 com esse grupo de leguminosas derivados, R$28 com dos cereais raízes, o das frutas e hortaliças R$97, daí para essas 4 semanas, né? E com o grupo dos outros R$67,50. Então, no total do mês, a gente teve um gasto de R$246,50. Isso significa que por dia eu mais ou menos vou gastar R$8,21 com alimentação vegana. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil a média de salário, segundo o IBGE em 2015, é de R$1.853. E segundo o IBGE também em 2012, a população brasileira gastava 16% da renda com alimentos. Se a gente for calcular de R$1.853, que é a média salarial, esses 16% em alimentos, eu vou ter um valor de R$296,48. Ou seja, eu vou gastar menos com alimentação vegana ou mesmo o mesmo valor que eu gastaria se eu tivesse uma alimentação com carne. Onde está seu Deus agora? Turn down for what? Bom, eu espero que eu tenha respondido as dúvidas sobre a alimentação vegetariana, né, vegana no caso, que no final das contas não é cara, é claro que é importante a gente planejar, e é claro também que eu estou considerando aqui alguns aspectos como preparar as coisas em casa, que é uma coisa que eu inclusive estimulo muito os pacientes a fazer. Não significa que se você come fora ou precisa comprar algumas coisas mais industrializadas, você vai gastar mais do que isso. O importante é que a gente utilize sempre os alimentos que são mais naturais, como é o caso de frutas, verduras, feijão, arroz, e não tanto aqueles alimentos industrializados, como é o caso de queijos vegetais, ou mesmo o caso do próprio leite de soja, que eu acabei colocando mais pela questão de realmente representar a população, mas que também não é obrigatório. Então é claro que é importante como um todo um planejamento.
Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deixe o seu curtir aqui, se inscrevam no canal e até a próxima.